doçuras, Simone Reis do blog confeitariaonlineoficial.com e obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Se é a sua primeira vez, já aproveita, já clica ali no botãozinho vermelho que tem inscreva-se, clica ali e marca o sininho, assim você recebe uma notificação lá no seu e-mail sempre que eu posto vídeo novo aqui. E não esqueça que toda sexta-feira às 17 horas temos vídeo novo aqui no canal. Bom, e hoje a gente vai aprender uma coisa que todo mundo me pede muito nas redes sociais e eu vou ensinar hoje passo a passo de como se usa bicos de confeitar. Mas primeiro, roda a vinheta. Bom, e você já tá vendo a minha batedeira sujinha lá atrás? Isso mesmo, já acabei de bater chantilly. Chantilly é o que nós vamos utilizar hoje na aula de modelo, de exemplo, de como a gente usa alguns bicos de confeitar. Existem muitos, centenas, acho que até milhares de bicos de confeitar. E existe também diversas formas de utilizar cada bico de confeitar. Então, aqui, obviamente, eu não tenho muito tempo, eu vou te mostrar algumas formas mais básicas de utilizar os principais bicos de confeitar. Eu vou utilizar aqui corantes em gel, tá? É sempre importante você colorir o seu chantilly, no caso, se você for usar o chantilly, né? Você pode usar ganache, pode usar brigadeiro, pode usar massa de brigadeiro, pode utilizar buttercream, enfim. A cobertura aí vai do seu gosto, vai da sua cliente. Mas aqui, para modelo, eu vou usar o chantilly. E esse chantilly, ele é batido em bicos firmes. Para usar o bico de confeitar, ele tem que ser batido em bicos firmes, tá, gente? Porque para cobrir o bolo, você usa o chantilly em ponto de bicos moles, ou seja, ele forma um bico, mas ele dá uma despencadinha quando você gira a espátula assim. Para bico de confeitar, ele tem que estar em ponto de picos firmes, tá? Para ele ficar bem certinho no bico de confeitar. E também o corante tem que ser em gel. Eu vou usar aqui corantes em gel da Mago, vou usar o corante laranja e vou usar o corante verde-limão, que tá se usando bastante essas cores vibrantes, né? E os bicos de confeitar e os acessórios eu vou te mostrar agora. Eu vou virar a câmera para baixo para você poder ver melhor. E aí a gente já vai começar a colocar a mão na massa, já vou começar a te mostrar como se usa os bicos de confeitar. Bom, vamos começar então. Eu vou colorir uma pequena parte de verde e uma parte um pouquinho maior de laranja, porque eu acho que fica melhor de vocês visualizarem depois aí no vídeo, tá? Então, a gente vai colocando as gotinhas. Vou colocar aqui 6 gotinhas. E vamos misturar. Vamos colocar um pouquinho mais, eu quero a cor bem vibrante para que vocês consigam enxergar melhor no vídeo. Ó, já chegou num tom de verde bastante vibrante, viu como ele fica neon? É muito legal esse corante da Mago, gente, super recomendo e ele não tira o ponto do teu chantilly, tá? E agora eu vou colorir essa outra parte aqui, então, com o corante laranja também da Mago. A gente vai colocando aos pouquinhos, misturando e depois vai adicionando mais, tá? Pra gente não passar da cor, porque depois a gente não consegue clarear o chantilly. Assim a gente vai botando, vai vendo a cor, se precisar ficar um pouco mais forte, coloca mais corante. Prontinho, já está colorido o nosso chantilly e agora eu vou te mostrar então quais são os acessórios que a gente precisa para trabalhar com bico de confeitar. Bom, primeiramente a gente precisa de mangas de confeitar. Eu aconselho sempre a utilizar essa transparente descartável. A descartável por ser mais higiênica e a transparente é porque assim você enxerga de longe qual é a cor que tem ali e fica mais fácil de você trabalhar. Adaptadores, vocês vão entender depois por que eu gosto de utilizar adaptadores. Existem de 2 tamanhos, o tamanho grande e o tamanho pequeno. Bailarina para fazer rosas, também é muito importante quando você trabalha com bicos de confeitar. A tesourinha para utilizar nessas rosas, não é uma tesoura com fio, é uma tesoura de plástico apenas para tirar a flor daqui. E agora os bicos de confeitar. Como eu falei no início, existem milhares de bicos de confeitar, existem milhares de formas de trabalhar com cada bico. Eu vou mostrar para vocês os básicos para que vocês possam aprender um pouquinho do iniciante mesmo para bico de confeitar, tá? Eu vou utilizar aqui o bico 114 folha, que é este aqui. Vou utilizar o bico 1M da Wilton, que é este.
Vou utilizar o bico 22 da Wilton, que é pequeno. Vou te mostrar como funciona. Vou utilizar o bico 20 da Mago, que é este. Vou utilizar o bico Perlé número 4 da Mago. Vou te ensinar como se usa o bico chuveirinho. Esse aqui não é nem Wilton nem Mago, ele é argentino, mas o número dele é 234. O bico pétala número 124 da Wilton, muito utilizado esse aqui. Este aqui também é bastante utilizado, também é o bico pétala 128 da Wilton. O bico folha 166, esse aqui, aliás, 066, esse aqui também é argentino, então não é nem o Mago, nem o Wilton, é um bico folha, bem pequeno. O bico 1E da Wilton, muito utilizado para cobertura de cupcake. 1E da Wilton, vou te mostrar também. Este bico aqui é maravilhoso, é o bico pétala 125K da Mago. Ele é bem fininho, faz um trabalho muito bonito também. O bico serra 46D da Mago, também pequeno, vou te mostrar como se usa. O bico folha 69 da Mago e o bico folha 65 também da Mago. Os dois pequenos para fazer folhinhas pequenas. Eu também vou te mostrar, dá para fazer babados e folhas. E agora então eu vou montar minhas mangas de confeitar pra gente então começar a trabalhar com estes bicos. Vou montar duas mangas, então uma manga com um adaptador pequeno. Corta-se a ponta, abre o adaptador, coloca o adaptador por dentro da sua manga, ajusta bem, e aí a gente vai colocar já o primeiro bico aqui. Eu vou colocar esse bico que é o 22 da Wilton. Este vai ser o primeiro pequeno que a gente vai utilizar. E enrosca bem. E agora eu vou preparar outra manga com o adaptador grande. A gente vê mais ou menos aqui onde vai ser preciso o corte. Mesma coisa, a gente tira aqui a primeira parte, encaixa por dentro. Já coloca aqui o primeiro que eu vou utilizar, que é o bico folha. E fecha bem. Por que eu gosto de usar adaptador e por que eu aconselho a utilizar o adaptador? Você coloca a cobertura laranja aqui, vamos supor, e aí você tá usando o bico folha, mas você quer utilizar um outro bico com essa mesma cobertura. Você apenas desenrosca aqui e tira o bico e troca o bico. Se você não estivesse usando o adaptador, você teria que tirar toda a cobertura daqui de dentro da manga para poder tirar o bico que tá ali dentro. Então, assim facilita muito para que você possa agilizar o seu trabalho usando adaptadores, ok? E agora, para encher as mangas, você abre e encaixa na sua mão aqui, ó. Encaixa a sua mão aqui e cobre a sua mão com o restante da manga de confeitar. Abre bem aqui. E aí você bota a cobertura aqui dentro, assim você não se suja e não suja o resto da sua manga. Quando você está trabalhando com chantilly, com buttercream ou até mesmo com a ganache, eu não aconselho a encher muito a sua manga. Porque com o período que você está trabalhando, a sua mão é quente, ela vai aquecendo a sua cobertura e vai deixando a sua cobertura mole. Então coloque pouca cobertura e depois você vai repondo se necessário. Mas não encha muito a sua manga, que aqui ó, no momento que você fecha ela aqui, você girou ela aqui, segurou ela aqui para fazer pressão, esse calor da mão vai passando para a cobertura e a sua cobertura pode ir ficando mole. No começo, muita gente reclama que no começo estava durinho e depois começou a ficar mole. É por causa do calor da mão, tinha muita cobertura aqui. Então bota pouca cobertura, vai fazendo o trabalho e depois repõe. Vamos começar então utilizando o bico 114 folha. Aí você vai deixar, ele é aberto dos lados, né? Isso não fica assim, gente, pra cima, isso fica assim de lado, tá? Ele fica deitadinho assim. E aí você pode fazer folhas simples, dando pressão, dando pressão e largando, assim.
Ou você pode fazer tremidinho, assim. Dessa forma. Você faz uma única pressão e puxa, ou você faz várias pressões. Com este bico, você também pode fazer babados em bolos, tá? Você vai fazendo a pressão assim, ó. E você pode cobrir bolos fazendo babadinhos. Você pode fazer vai e vem, que fica muito bonito também para cobertura de bolo. Certo? Agora eu vou te mostrar como a gente usa este bico aqui, que é o bico 22 da Wilton, é um bico bem pequenininho. Ele é muito bom para fazer florzinhas em cima de cupcake, em cima de docinhos. Você só encosta e puxa, encosta e puxa, encosta e puxa. Você pode fazer rosetas com ele, de dentro pra fora, que é o rococó que se fala, né? Ó. De dentro pra fora. E aí aqui você pode fazer empilhadinho um no outro também, pra ficar mais delicado, ó, pra cobertura de bolo. Assim. Agora vamos trocar os bicos. O bico 1M da Wilton, muito utilizado para fazer rosetas, que você começa de dentro e vai para fora. Começa de dentro, dá uma volta, dá a segunda volta e encerra. Assim. Você pode fazer uma roseta empilhada na outra. Você faz a primeira, muito utilizado em bolo. Você faz a segunda, empilhadinha ali. E assim você vai seguindo e cobrindo todo o seu bolo. Também muito utilizado para fazer o twist do cupcake, que é aquele que começa por fora e termina por dentro, ao contrário da roseta. Então ele começa por fora e você vai subindo em cima dele mesmo e encerra em cima. Assim você faz o twist que a gente chama em cima do cupcake. Ainda com o bico 1M, você pode fazer pequenininhas rosetinhas, né? Aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta, assim. E a gente pode fazer também conchinhas para remate de bolo, por exemplo. Você aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Assim você faz conchinhas ao redor dos bolos, também utilizando o bico 1M da Wilton. Outro trabalho que está se usando bastante com o bico 1M da Wilton é cobrir o bolo com babado rústico. E o que você vai fazer? Você vai apenas girar o seu bolo e deixar o bico correr retinho assim. Você vai formando babados ao redor do seu bolo, usando ele retinho assim. Agora vamos utilizar o bico número 20 da Mago. Com ele você também pode fazer pequenas florzinhas, né, deixando ele reto, apertando e puxando, apertando e puxando. Pode fazer também as rosetas, iniciando de dentro para fora. Fica muito bonitinho também para fazer o rococó. Você pode fazer conchinhas também para arremate de bolo. Aperta, puxa, aperta, puxa, aperta, puxa, aperta, puxa, aperta, puxa. Fica muito fofo também para fazer arremate de bolos. Você pode fazer diversos trabalhos aqui, é só utilizar a criatividade. A gente pode fazer também os S's. Isso aqui ao redor de todo um bolo fica muito bonito. Dessa forma. E agora vamos utilizar o bico perlê número 4 da Mago. Vou trocar minha manga. O bico perlê é utilizado para fazer duas coisas básicas. Dá para utilizar a criatividade, mas existem duas funções básicas. É fazer os pontinhos, né? Que é aqueles pontinhos ao redor de um bolo, por exemplo. Você só larga a pontinha. Faz as bolinhas, né, ao redor de um bolo, por exemplo. Ou você pode utilizar ele também para escrever, tá? Eu tô usando aqui o número 4, poderia até ser um mais fininho.
assim. O bico chuveirinho, ele é basicamente utilizado para fazer graminhas, tá? E aí você pode fazer de duas formas. Você pode simplesmente apertar e ir largando assim. E aí você faz uma graminha de futebol, por exemplo, ou um mato, ou uma cestinha de Páscoa, você pode preencher assim. Ou então apertando e puxando. Aperta e puxa. Dessa forma. Aqui eu tô usando o bico Pétala 124 da Wilton, que a gente pode utilizar para fazer babados, utilizando sempre a ponta mais fina para fora e a ponta mais larguinha, mais aberta para mim, tá? Então, a gente deixa o bico inclinado e vai fazendo pequenos babados. Isso você pode fazer ao redor de todo o seu bolo, dessa forma. Ou ainda, fazer a florzinha, a rosinha. A gente faz aqui um morrinho, né, pra segurar a nossa florzinha. Aí a gente, com uma mão, a gente gira e com a outra a gente vai confeitando. A primeira, sempre com a parte mais fina pra cima e a parte mais larguinha pra baixo. A gente faz um primeiro miolinho aqui, então. E depois vai puxando as pétalas de baixo pra cima. Começa do meio da outra de baixo pra cima, no meio da outra de baixo pra cima, no meio da outra de baixo pra cima. E assim a gente vai seguindo, fazendo as nossas florzinhas. Se sujar o bico assim, para, limpa e continua. Parte do meio da última pétala, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E assim a gente vai fazendo as nossas florzinhas. E aí você utiliza a tesourinha pra pegar essa flor daqui e largar em cima do seu bolo. E este mesmo trabalho que eu fiz com o bico 124, você faz com o 126. Só que com esse ele é um pouco mais aberto, a rosa vai ficar um pouco mais robusta, ok? Agora eu vou ensinar a utilizar o bico 1E da Wilton. Com este bico também a gente pode fazer acabamentos de bolo, fazendo conchas, fica muito bonito. Só que elas ficam conchas bem grandes, então é ideal para bolos grandes, tá? Sobe, desce. Ó, se você faz o acabamento ao redor de todo o bolo, fazendo cordinhas. E também para fazer acabamento em cima de docinhos, tá? Você aperta e puxa, aperta e puxa. Ou ainda para fazer cobertura de cupcake, começando de fora, subindo nele mesmo e encerrando em cima. Dessa forma. É lindo esse bico, eu adoro esse bico. Agora, vamos utilizar então esse bico que é um pouquinho mais fino, que é o 125K da Mago. Bom, agora nós vamos usar então o bico 125 da Mago, que é ideal para babados, gente. Você deixa a parte mais larguinha virada para si, a parte mais fininha virada para fora, e você simplesmente vai largando a cobertura. Olha que babadinhos mais fofos, aí você vai fazendo um em cima do outro. Quanto mais rápido você puxar, mais largo fica o babadinho, quanto mais estreito, mais fininho ele fica. E assim ele vai formando babadinhos dessa forma, ó. Viu que fofo que é esse bico? Eu adoro. Bom, e agora vamos utilizar então os bicos bem pequenininhos, que é esse bico serra e estes bicos folha menores. Lembrando sempre que as boquinhas desses bicos folha, elas têm que estar de lado, tá, gente? E aí, a mesma coisa que a gente fez lá na primeira, só que bem pequenininha, ó. A gente aperta e puxa, aperta e puxa. E você pode fazer ela tremidinha também, fica muito fofa. Pra fazer pequenas folhas pra decorar aquele vaziozinho que ficou entre uma flor e outra no seu bolo. Ou os detalhes ao redor do seu cupcake. E assim você faz com todos eles aqui, vou mostrar um por um. Este que primeiro que eu utilizei aqui foi o 65 da Mago. E agora este aqui é o 69 da Mago, que basicamente faz o mesmo trabalho, porém ele é um pouquinho mais largo. E aí aqui também você pode fazer babadinhos, ó.
dessa forma. E, obviamente, as folhas também, né? Larga e puxa, larga e puxa. Larga, treme, puxa. E para fazer mais miudinho ainda, você pode utilizar bicos menores ainda. E agora o bico serra. Esse bico serra é o bico pequeno, mas ele é o número 46D, mas existe de diversos tamanhos, tá? Este também é da Mago. Lembrando que os adaptadores, as mangas de confeitar, os corantes e os bicos de confeitar são todos da Mago. Eu super recomendo porque ele tem um ótimo valor custo-benefício, vale muito a pena. E aí o bico serra é para fazer as famosas cestinhas, né? Que você pode fazer em cima de um cupcake, por exemplo, metade de um cupcake todo de serrinha e em cima as rosetas, fazer as florzinhas. Ou até em cima de um bolo. Aqui, como ele é bem pequenininho, eu vou ensinar como fazer a cestinha de tamanho menor, mas você pode fazer do tamanho que você quiser. A gente parte sempre do princípio de uma linha reta e depois a gente começa a fazer a cestinha. E aí aqui você vai fazendo, então, a cestinha, dando espaço, mais ou menos do mesmo tamanho, assim. E aí aqui, novamente, a gente passa outra lista retinha, assim. E agora aqui nestes espaços a gente puxa outra trama. E repete. E sempre nos espaços a gente puxa a nova trama, encaixa lá no meio e puxa. E assim a gente vai formando a cestinha. E é para isso que se utiliza então o bico serra. Eu espero que você tenha gostado, deixa teu like que é muito importante para mim. Deixa teu comentário e se quiser mais vídeos tutoriais assim, deixa escrito ali, sim, eu quero mais vídeos como este, que aí eu me incentivo mais, me animo mais a gravar mais vídeos de tutorial para vocês. Eu espero que você tenha gostado, um grande beijo e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau!